Fala galera que está acompanhando aqui o nosso primeiro programa do Watford Brasil aqui no YouTube. É muita satisfação que estamos aqui, eu, Jefferson, o Vitor e o Guilherme, que estamos aí nessa empreitada, nesse novo desafio do Watford Brasil. Então, aproveitando que a gente está iniciando, já se inscreva no nosso canal, vai lá, faça a inscrição para acompanhar todos os nossos vídeos. Também aperte lá no sininho para todas as novidades que a gente tiver, você seja o primeiro a estar acompanhando. E aproveitando que já estamos falando de se inscrever, de seguir, vai lá no nosso Instagram, WatfordFCBra, e siga a gente. No nosso Twitter também, Watford Brasil, e lá você vai ficar sabendo de todas as notícias do Watford. Então, antes de começar a apresentar o intuito desse vídeo aqui, que é o pré-jogo de Derby County e Watford, vamos fazer a apresentação aí, primeiramente, com o nosso amigo Guilherme. Guilherme, se apresente aí para o torcedor que acompanha você aí e já dê um pouquinho do palpite que você espera para o jogo aí de Derby e Watford. Fala galera, meu nome é Guilherme, sou aqui de Pernambuco e o meu palpite para o jogo da sexta-feira é Watford 2-1, a vitória do Watford por 2-1. Beleza, agora vamos aí para o nosso próximo convidado aí, Vitor, que é um pouquinho mais do sudeste ali de São Paulo. Se apresente, Vitor, fala um pouquinho desse jogo aí, o que você espera? Fala Jefferson, fala Guilherme, fala galera, aqui é o Vitor Espínola falando de São Paulo, capital. E o meu palpite para o jogo de sexta-feira é Derby 0, Watford 2. Beleza, valeu. E eu falei tudo isso, esqueci de me apresentar. Sou o Jefferson de Londrina, no Paraná. Estamos aí nessa torcida pelo Watford. Então, vamos primeiro apresentar esse confronto pré-jogo de Derby County e Watford. O jogo vai acontecer no Pride Park Stadium, né, fora de casa a partida, nessa sexta-feira, dia 16 de outubro, às 15h45, 3h45, horário de Brasília. E aqui no Brasil teremos a transmissão da ESPN Brasil e ainda por conta dessa pandemia, portões fechados lá na Inglaterra, né? Ainda não temos uma novidade quando que o torcedor vai poder voltar a acessar os estádios ali no Reino Unido. Então, por enquanto, com portões fechados. Então, antes da gente falar um pouquinho aí dessa partida, que é muito importante para o Watford, vamos relembrar um pouquinho o último jogo que aconteceu já há um certo tempo, que tivemos aí a parada para a data FIFA, né? Então, alguns jogadores, tanto do próprio Watford, aí saíram para poder jogar pelas suas seleções. O Watford vem de uma derrota, sua primeira na Championship, quando ele perdeu de 1-0 para o Reading, também fora de casa, um jogo, na minha opinião, o Watford foi muito abaixo, faltou ali um pouco de pegada. Começou até bem a partida, porém, depois do gol foi um desastre total, sem ideias nenhuma. Vamos aí para o Vitor. Vitor, o que você pode relembrar, né, dessa partida e também falar o que você viu desse jogo entre Reading 1 e Watford 0? Eu acho que o principal ponto dessa derrota contra o Reading foi que faltou eficiência para o ataque do Watford. Foram 11 chutes, sendo que só 2 foram chutes a gol. Eu acho que esse foi o principal ponto da nossa derrota. E Guilherme, o que você pode falar desse jogo aí, que foi a primeira derrota dos Hornets nessa Championship? Que você destaca da partida, se teve algum destaque, e negativamente, o que você acha que não correspondeu? Se for para falar de um destaque, eu acho que foi a entrada do Sema durante a partida, mas no momento que, não no momento que ele entra como meio-campo, mas a partir do momento que ele acaba sendo deslocado para jogar na esquerda, né? Onde ele conseguiu algumas jogadas individuais e conseguiu fazer, assim, conseguiu pelo menos criar alguma pressão, né? Mas foi um time que sofreu muito pela falta de criatividade, principalmente pelo meio. Faltou um pouco dos volantes participarem mais do jogo, meio que segurar mais a bola, tentar buscar mais a jogada por dentro. Assim, as jogadas saíam muito pelas laterais, sendo que chegava na linha de fundo e ninguém sabia mais o que fazer, faltava uma aproximação dos meio-campistas, para assim conseguir tabelar, fazer uma associação, para a bola chegar pelo menos até o João Pedro, que era a referência no ataque, o camisa 9, podemos dizer assim.
Mas foi um time que faltou criatividade de fato. Acho que só tiveram 2 jogadas. Um foi com o Ngakia, pela direita, onde ele faz dribla dos jogadores e toca para o Dele Batiru, que finaliza para fora. E também teve a falta com o Garner, que bateu muito bem, a bola bateu na trave, mas assim, foi um time que sentiu muito a dificuldade na criação de jogadas, principalmente pelo meio, porque faltava repertório também pelas laterais, não tinha uma grande associação dos alas com os atacantes e o meio-campo, principalmente nessa questão de aproximação, de pelo menos segurar mais a bola e tentar um jogo mais tranquilo por dentro. E uma nota negativa dessa partida foi a lesão, grave lesão do Dele Bashiru, né, que aí rompeu os ligamentos do joelho em torno de 6 meses. Ele que era um jogador muito promissor, estava ganhando minutos com o Vladimir Ivic, né, e agora isso talvez forçou um pouco mais ao Watford a ter que ficar com o Capoue, né, depois mais para frente vamos falar desse atleta em específico, né, mas talvez essa lesão possa ter associado para o Watford segurar aí o Capoue no elenco da equipe principal. Mas o que eu destaco dessa partida em relação do que eu vi, eu achei o Watford, ele começou muito bem, dominava o jogo, até nem parecia que estava fora de casa por questões do jogo, né? E foi conforme o tempo foi passando, ele foi perdendo a eficácia até que tomou o gol no final do primeiro tempo. Para mim, uma falha coletiva da defesa, mas principalmente do Cathcart, que ele estava mal posicionado e deu espaço para o jogador dominar e girar. Mas foi uma jogada que o Watford errou e saiu o contra-ataque do time, então a defesa não estava bem posicionada, porque teoricamente no posicionamento quem teria que estar ali é o Cabazele, mas por circunstância da jogada estar mais para a esquerda, era o Cathcart que estava por ali. E eu acho que é um pouco disso que o Guilherme disse. O time joga muito pelas laterais e falta utilizar o meio para construir a jogada. Eu ainda acho que o Chalobah não está rendendo aquilo que pode render. E o Cleverley fez falta do começo do jogo, né? Quando ele já entrou totalmente perdido num jogo ali onde o Watford estava perdido, e isso culminou que ele mal tocou na bola no tempo que ele esteve em campo. E agora projetando aí, então vamos começar pelo Vitor, projetando esse confronto contra o Derby. Então vamos falar posição de cada um, né, na classificação. O Watford é o 7º colocado, com 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, só 2 gols marcados e 1 sofrido, né? Se por um lado é ruim não ter marcado muito pouco, também é bom que sofreu 1, que foi dessa última derrota, saldo de 1 gol positivo. O Derby é o 20º colocado na parte de baixo da Championship, 4 jogos, 1 vitória que foi a última partida deles, né, uma vitória sobre o Norwich fora de casa, nenhum empate, 3 derrotas, 2 gols marcados, mesma quantidade do Watford, e 8 gols sofridos com um saldo negativo de 6. Vitor, o que dá para esperar desse confronto novamente fora de casa, né? A gente aqui no Brasil, nos times brasileiros, a gente costuma brincar, né? Quando tem 2 confrontos fora, tem que voltar com 4 pontos para ser algo positivo. O Watford, pelo menos, então, tem que voltar com 3 para não ficar no prejuízo nessas 2 saídas. Teve esse longo período de data FIFA, alguns jogadores saíram, outros melhoraram talvez a condição física. O que dá para projetar esse jogo? E tem que temer o Wayne Rooney. Pelo que eu vi entre esse confronto Derby e Norwich, o Derby é um time que não tem muita posse de bola, porém tem muitas chances de gol. Às vezes uma saída de bola errada, isso não pode acontecer de nenhuma maneira, porque os caras são perigosos mesmo no ataque. Uma chance e o Rooney pode matar o jogo. Ô, Guilherme, você que é o cara mais das estatísticas, pessoal, a gente às vezes vai se conhecendo através... O Guilherme é o cara mais estatística dos dados, o cara que vai estar aí com a planilha de dados dos atletas e do Watford. O que dá para projetar desse jogo? Tendo em vista que o Watford pode ter à disposição, ainda não é certeza, né? Pode ter Will Hughes, Etienne Capoue, Troy Deeney. O que dá para projetar do Watford para esse jogo, tendo um ganho a mais de peças? Eu acho que, vendo que vai ter Capoue e Hughes, eu acho que o problema de onde a gente falava que seria o meio campo, acho que chegam 2 caras que são a solução praticamente, porque é o Capoue de frente à linha de defesa, o primeiro homem à linha de defesa que faz uma proteção muito boa e também tem qualidade no passe,
Aí tem o Hughes que vai articular as jogadas e praticamente são os dois caras que chegam, vestem a camisa, entram dentro de campo e a gente sabe que vai conseguir desempenhar um bom papel, principalmente pelo nível da Championship também. Se na Premier League, enquanto a gente estava, eles conseguiam ter bom desempenho mesmo com um time mal, na Championship eu acho que não pode ser diferente. Acho que passa muito disso. Acho que eles são uma parte da espinha dorsal do time, querendo ou não. São dois caras que têm muita qualidade no meio campo e do problema que a gente estava falando os caras que chegam para ser a solução. Eu acho que tendo eles dois à disposição, por mim já seriam titulares. Eu acho que talvez, acho que não sei a condição física também do Dini, que voltou agora, voltou em alguns jogos, Luton, teve alguns minutos, mas não fez muita coisa assim. A gente não sabe como é a condição física. Mas acho que para ter o Dini, acho que tem que mudar um pouco a estrutura de jogo na questão. Se tem o Dini, tem que ter mais dois atacantes, porque seria o Sarr pela direita e eu acho que o João Pedro pela esquerda, para ele ter um pouco mais de apoio assim dos pontas que vêm, porque ele sempre é um cara que faz o pivô e abre espaço para os extremos que vêm, né, de trás. É praticamente isso. Eu acho que entrando o Capu ou Hughes, se entrar um dos dois no meio campo, acho que já dá uma certa melhorada. E pelo tempo que teve para treinar, acho que o técnico já deve ter analisado algumas coisas, principalmente nessa questão do meio campo, pelo fato da criação que é inexistente praticamente nesse time do Watford. E assim, como que você pode falar, Guilherme, que o Dini não fez nada contra o Luton, deu uma trombada no maluco lá que valeu uns 3 gols. O cara foi tirando... fazer gracinha lá, tomou uma trombada do Dini. Mas agora vamos então com a provável escalação do Watford. Vitor está aí na ponta da língua, provável escalação para esse confronto de sexta-feira entre Derby County e Watford. Pois é, vai ser um time bem parecido com o que entrou em campo contra o Reading. Nós teremos Foster no gol, Wilmot, Kabasele e Cathcart na zaga, Femenia, Sema, Capu, Garner e Ngakia no meio e JP e Sarr lá na frente. Queria, primeiro, antes de passar a palavra para vocês, dar uma análise um pouco dessa escalação. Eu ainda estou com um pouco de dúvidas do Capô ser titular nesse jogo, até pelo período, porque ele estava negociando a sua transferência, principalmente para o Valência, né, que era o principal alvo, mas ele não estava treinando com o elenco, ele poderia estar treinando separado, fazendo academia, mas não estava diretamente treinando com o elenco. Então essa é a minha preocupação, não estar com ritmo de jogo, né, um jogo complicado fora de casa, talvez não sei se o Capô entraria. Não tendo Capô, o Chalobah, teoricamente, seria o titular aí dessa função. E uma coisa até que acho que o Guilherme vai comentar muito do Femenia na esquerda, o Watford ainda não conseguiu trazer um lateral esquerdo, um ala pela esquerda. A janela se encerra nessa quinta-feira, dia 15, então possivelmente a gente vai ter que contar com Sema e Femenia pelo menos até a janela de verão, em janeiro. Eu acho pouco, porque primeiro que o feminino está sendo improvisado e o Sema não é a posição original dele, né? Ele quebra um galho ali muito bem, mas não é a posição original. Então acho que dessa provável escalação, minhas duas dúvidas seriam essas, o feminino na esquerda e se o Capô realmente seria titular no meio de campo. Para mim o Hughes pode ficar no banco, porque ele veio de uma lesão, né, tratou durante todas as férias, aí nesses 2 meses de competição praticamente aí, desde que iniciou. Então eu acredito que o Hughes já possa ficar no banco para ter alguns minutos para ganhar esse ritmo de jogo. Vamos passar então a falar para o Guilherme, para ele analisar essa escalação do Watford, esse provável time para enfrentar o Derby. Assim, uma escalação, acho que dentro do melhor que a gente pode colocar dentro de campo, também com as condições físicas, principalmente, que é a questão do Capu e do Hughes, que estavam, acho que, treinando separados, acho que só condição física, talvez. Tem a questão do entrosamento também, por mais que sejam jogadores de qualidade, mas tem a questão do entrosamento, da leitura de jogo, do sistema de jogo do treinador que ele quer implantar no time, acho que passa muito por isso também. E eu acho que
a gente poderia utilizar mais o Ngakia na lateral direita, né? Acho que ele poderia ser mais acionado durante a partida. Na última partida ele acho que só fez 2 jogadas, ou foi alguma coisa assim, mas ele poderia ser mais acionado na partida, principalmente porque à frente dele a gente tem o Sarr, onde ele vai conseguir boas associações, como teve contra o Luton. Acho que a gente percebeu que quando o Sarr entra em campo contra o Luton, o patamar do time acaba se elevando na parte ofensiva, porque tem o Sarr e o Ngakia que se entenderam bem, criando boas jogadas, se associando, conseguindo, até na recomposição também o Sarr conseguiu ir bem. E assim, a criação pelo lado direito, acho que o lado direito poderia ser mais acionado durante a partida. Porque a gente vê muita questão buscando mais o Feminia, sendo que tem a questão do Feminia pelo lado esquerdo, que muitas vezes chega jogando na linha de fundo, ele tem que fazer o cruzamento logo de primeira, mas não. Ele pega a bola, puxa a perna boa para cruzar. E do jeito que a bola vai no cruzamento, fica bem mais fácil para o goleiro adversário pegar a bola. E nem sempre a gente vai ter um lateral esquerdo, por enquanto a gente não tem, mas enquanto não tem que ser o Feminia mesmo para entrar em campo, porque a gente tem o Sema que, como você falou, que está quebrando o galho, que faz até consegue desempenhar bem, mas não é tanto a dele. E o Vitor, o que você pode falar dessa escalação que você citou aí? Qual que você acha que pode ser um ponto forte do Watford nesse jogo e talvez um ponto frágil nessa provável escalação? Vou usar as palavras do Guilherme. O Ngakia acho que o ponto mais forte do Watford. É uma contratação que vingou, diferente de Perica, Sierra Alta e até o Murray, na minha opinião, não está indo muito bem. E eu acho que o ponto fraco é realmente o ataque. Tá faltando eficiência. O JP e o Sarr estão precisando dar uma entrosada, na minha opinião. Acho que é isso. Eu até discutindo durante a semana no nosso grupo do Watford, já fazer também um convite. Você que acompanha o Watford, que é torcedor do Watford, vai lá na nossa DM do Instagram, manda uma mensagem lá, que daí a gente vai te colocar num grupo aí com mais torcedores. Tem pessoal lá que é bem chato, tem um pessoal muito bacana, a gente brinca bastante lá, um local bastante divertido, sempre discutindo sobre o Watford. E nessas discussões eu estava pensando, sendo um pouquinho saudosista, lembrando daquele meio de campo do Ravi Gracia, onde a gente tinha aberto de um lado o Hughes, Capoue, de Courret, e na outra ponta o Pereira ou o Deulofeu, né, no caso. E eu falei assim, e eu pensando, falei, nesse esquema do Ivic, eu acho que a gente tendo todos os jogadores em condições, dá para se implementar. Então você trabalhar ali na defesa com Foster, Cathcart, Cabazele e Wilmot, Ngakia, e na esquerda seja o Sema, seja o Feminia. Só que daí a gente pode trabalhar até para ganhar um jogador como o Diney, que é um jogador muito importante, porque ele briga demais com os zagueiros. No jogo contra o Reading, talvez faltou um cara mais brigador, um cara para trombar ali com os zagueiros dele, então eles ganharam quase todas as bolas, né? Então, até indo naquela ideia que o Guilherme falou, que para o Diney jogar ele tem que ter 2 caras abertos ao lado dele. Então eu pensei num 3-4-3, né? Nesse meio de campo, uma linha de 4, com Ngakia, Capoue e Hughes, e do lado esquerdo pode ser o Sema, o Feminia, e na frente Sarr, João Pedro e o Diney. Eu acho que o time poderia ganhar muito. Não sei se é uma ideia do Ivic, mas uma ideia para quando ele tiver todos os jogadores em condições. Não sei, queria que vocês também discutissem. Você acha que é uma boa ter uma escalação assim, ou deixa o time muito frágil, o meio campo ainda mais fraco? O que vocês pensam? Eu acho que nessa questão de 3-4-3, ele perde um pouco acho que do funil, no funil não, no caso, a trinca do meio campo, por exemplo, porque ele vai ter o Capoue e Hughes apenas, né? E vai ter o Ngakia, o Sema, Feminia, ou alguém na lateral esquerda. Vamos lá. Aí ele perde um pouco do cara que vai ficar à frente da defesa, e talvez se ele prenda mais esse cara que vai ficar à frente da defesa, ele perde, eu acho que uma pessoa a mais para chegar mais à frente e conseguir voltar na recomposição, voltar de forma mais rápida. Eu acho que pensando mais ou menos assim, não sei se realmente a ideia, se pode funcionar ou não. Mas é praticamente assim. Na questão do meio campo, não tendo apenas o Hughes e o Capoue como os volantes,
Acho que vai ser necessário mais um pouco de apoio do Hughes, sendo que vai prejudicar na questão da recomposição, porque se os alas eles já são para ser mais acionados na parte ofensiva e o Hughes também subir, caso seja essa situação, seja que o técnico peça isso, tendo uma linha no caso do 3-4-3, possa ser que o time fique mais vulnerável, mas aí ele teria que resguardar mais o Cafu. Aí poderia ser que até tivesse um certo controle, mas eu acho que principalmente nas laterais a gente iria ser bem vulneráveis, né? Porque até a característica do time da Inglaterra, que quando ele toma a bola, a transição é muito rápida e sempre buscando as laterais. Eu acho que o Watford poderia ser um pouco prejudicado nessa questão. Ô, Vitor, o que você pode falar aí de um possível 3-4-3, dessa ideia meio mirabolante que eu tive aí? Eu acho que o 3-4-3 é interessante, mas só para completar aquilo que a gente falava do Javi Graça, eu não acho ruim se espelhar no estilo dele. Foi um time que teve uma temporada vencedora, chegou à final da FA Cup. Então, se espelhar um pouco nesse estilo do Javi Graça não seria um problema para o Ivic, na minha opinião. E agora vamos falar de alguns atletas aí que têm chamado a atenção ou, né, que estão ausentes nesse momento. Vamos começar pelo Engá, que a gente já falou um pouquinho até de ser uma surpresa. Ele veio de graça, né, para o Watford, estava no West Ham. Eu não conhecia ele, até achei que ele viria para ser banco do Feminia. Feminia também estava envolvido em transferência ou não. Ele acabou assumindo ali a titularidade, fez gol em amistoso, foi muito bem nos primeiros jogos e me surpreendeu positivamente, né? O que vocês podem aí tirar de proveito para falar do Ngakia? Eu acho que mostrou ter qualidade, tanto que já chegou e parece ser que ele é o homem até de confiança do técnico. Ele já está sendo titular, ele tem na disputa de bola ele ganhou, por jogo ele ganha em média de 7,5 com aproveitamento de 60%, isso falando da parte defensiva. Tirando a parte ofensiva, que ele agrega muito, como a gente já falou anteriormente, no jogo contra o Luton mesmo, como eu já até falei também, que ele consegue agregar muito na parte ofensiva. A gente viu o amistoso contra o Tottenham, que ele foi muito efetivo na transição ofensiva, chegando sempre sendo uma surpresa no ataque, sempre quando a bola vem da esquerda, que praticamente passa por todo mundo, ele chega muito rápido e consegue até uma finalização, consegue assim buscar. Acho que na transição ofensiva do time, ele sempre quando a bola não é por ele chega com um homem surpresa vindo sempre de trás, como falei no cruzamento, ele consegue chegar para uma finalização ou um outro cruzamento. Mas assim, ele consegue agregar bastante, principalmente na parte ofensiva. Acho que tem sido assim, até uma surpresa para mim, porque como não conhecia, até como você falou, achei que ele iria ser reserva, até poderia ser emprestado, porque o Watford tem essa mania muitas vezes de contratar um jogador, ele é jovem, contrata e sai emprestando, mas não, ele chegou e é titular. Ou vai para o Udinese, né? É polêmica, né? Polêmica. Ô, Vitor, o que você pode falar? Eu ia até falar isso, entre indas e vindas da Udinese, essa contratação se destacou, né? O Ngakia, que é um cara de tanta qualidade, de vir de graça do West Ham, realmente foi um bom negócio do Watford. Tá me surpreendendo também, tá sendo legal de ver ele jogar. Agora, resumindo aí, a gente também já falou um pouquinho de cada um, 3 nomes aí, que a gente sempre discutiu no princípio da temporada, que a gente achava que eram jogadores que deveriam ficar para ser pilares nessa equipe, né? Will Hughes, Etienne Capoue e Troy Deeney. Da minha parte, eu acredito que os 3 deverão ser titular, ou estiverem melhor, pela qualidade que eles têm, pelo que eles apresentaram numa Premier League, né? Aí vai muito da ideia do técnico, né? O Deeney é centralizado, ele não gosta de jogar assim, talvez isso possa fazer mudanças na equipe, mas acredito que os 3 deverão ser titulares nessa equipe. Eu acho que o Hughes vai ser o cara que, pelo que ele apresentou, acho que ele foi um dos poucos, ou se o único saldo positivo da temporada passada, porque ele jogou muita bola.
ele jogando como segundo, como terceiro, aberto na esquerda, onde colocava ele estava rendendo. Mas o time em si todo não correspondia. Então, acho que são 3 jogadores que devem ser titulares. Claro, cada um na sua evolução física, já que não treinaram muito. O Hughes está voltando de lesão, o Dini teve lesão, o Capou ficou muito tempo parado. Mas acredito que são jogadores que serão pilares dessa equipe na Championship. Vitor, o que você pode falar desses 3 nomes? O Will Hughes é um segundo líder, né? A gente pôde ver no final da última temporada que ele assumiu a liderança do time. Quando se fala de Dini, a gente também volta para a última temporada, que todo aquele debate de se ele deveria ficar no banco ou não, se ele, por conta própria, deveria desistir dessa vaga de titular. E o Capu, ainda bem que ficou, né? É uma peça importante do meio de campo. Em qualquer formação, ele agrega ao time. Guilherme, o que você pode falar desses 3 nomes aí que tem pouca história no Watford, né? Relaxa. Então, a questão do Capu veio a proposta do Valência, era para jogar com um treinador que conhece muito bem, consegue explorar, consegue fazer o Capu jogar, acho que a melhor exibição que o Capu já teve, acho que eu vi vestindo a camisa do Watford foi com o Javi Gracia, como acho que até um dos melhores times que eu vi jogar foi o do Javi Gracia, mas assim, não sei por que ele não foi, acho que talvez o Valência não tenha dado a proposta que o Watford pediu, talvez tenha sido isso, e como ele viu que o único lugar onde ele poderia ir seria o Valência, e como não fechou, acho que a única opção dele foi ficar no Watford ou ficar desempregado. Então, acho que resolveu ficar no Watford, e isso foi bom para o Watford, muito bom até. E falando do Hughes, eu também não sei como ele não saiu, mas talvez seja pela intensidade, porque a gente vê que ele não é um cara de muita velocidade, né? Aquele cara que vai lá na frente e volta rápido por ser um meio campo. Ele tem, eu acho que ele é um pouco mais cadenciado, tem um jogo mais tranquilo. E ótimo para o Watford de ter continuado e que faça parte dessa transição, né? Que vem da Championship e quando o time subir para a Premier League, ele também permaneça no time e consiga, assim, elevar o Watford nas temporadas. Falando do Deeney, é um líder, de fato. Teve a questão, como o Vitor falou, dele jogar ou não, porque vinha mal, mas a gente viu, teve um jogo que ele fez os gols da virada, mesmo sendo de pênalti, o cara foi lá, pegou a bola e bateu, fez os 2 gols. Lesionado, hein? E assim, Lesionado. exatamente, não estava 100%. E tem a questão dele pegar a bola, ele vai lá, bate, fez a gente chegar até a última rodada, com chances de continuar na Premier League. Não, isso não aconteceu, infelizmente, mas de fato é o Deeney, é um líder dentro de campo, é um cara que a gente vê, se a bola chega com qualidade aos pés dele, ele pega e guarda, ele faz o gol, querendo ou não. Acho que isso vai também depender muito do time, né? Se for um time que joga para ele, a jeito que a bola vier, ele guarda. Se não, se o time tiver dificuldade, como está tendo, principalmente na criação pelo meio, onde a gente vê João Pedro com muita dificuldade ao receber a bola, aí fica complicado. Mas se é um time que joga para o Deeney, não sei até quando vai ter que continuar desse jeito, de ter um time para jogar para ele, aí a gente tem que ver isso também. De quanto tempo a gente vai precisar do Deeney, chegar lá, pedir, faz isso pela gente, porque por tudo que ele já representou em todos os tempos, todas as temporadas até. Mas, enquanto se a bola chegar com qualidade com ele guarda. Acho que não tem nem o que falar do Deeney. E vale lembrar que se o Hughes, por acaso, entrar em campo, é lei do ex, né? O Watford comprou o Hughes do Derby, né? Eu acho que foi uma das grandes contratações aí. E quem sabe seja bom pra gente, né? Se ele entrar e fizer o gol. Agora vamos falar da nossa terrinha. Vamos falar do nosso menino João Pedro, JP. O que deu para tirar de conclusão do JP em 5 jogos, né? 4 dele como titular na Championship, mas ele acabou entrando em uma partida também da Carabao Cup. Indo para minha parte, fisicamente ele cresceu muito, né? Era um menino mirradinho, fraquinho. Esse período de adaptação na Inglaterra fez ele já estar mais forte, você vê trombada. É um jogador que tem o diferencial do drible, da saída de jogo de corpo, de às vezes ele balançar para cá e sair para lá, o adversário não entender isso. E conseguiu o primeiro gol dele logo no clássico, né?
e tudo que o clássico oferecia, foi um gol importante da vitória. Tá indo bem, ainda eu acho que vai oscilar igual foi no jogo passado, onde ele foi muito pouco acionado, onde ele participou muito pouco. Existe toda uma expectativa, mas eu acho que conforme o time for ganhando corpo, for ganhando cara, ele vai crescer no jeito de jogar também. Queria ver o que vocês tiraram de conclusão do João Pedro nesse começo de temporada. Eu acho que o JP traz esse espírito brasileiro, né? Traz essa velocidade, esse negócio do drible. E eu tô gostando dele, acho que ele tá bem, tem muito a melhorar, mas começou bem e vai, se Deus quiser, levar o Watford de volta à Premier League. Então, falando do João Pedro, até um pouco da característica parecida com o do Gabriel Jesus. Acho que não estou comparando de qualidade técnica, mas eu acho que, assim, em característica do jogador, porque hoje ele está atuando como uma referência no ataque, como o Gabriel Jesus já atuou muitas vezes, seja no City ou na seleção brasileira, mas é um cara que acho que ele não é centroavante de fato, aquele cara que vai esperar a bola chegar. Ele tem mobilidade, ele tem o drible, ele finaliza bem. Na questão do físico, como falou, ele ganhou massa, ele disse que até ganhou de 7 a 8 quilos de massa, aquela coisa toda, acho que ficou um pouquinho mais forte, já está conseguindo segurar um tranco dos zagueiros, mesmo com algumas dificuldades de perder muito a bola até, mas ele tá jogando, acho que até quando a bola chega aos pés dele, ele consegue criar boas situações de jogo. Ele tem 1,5 de passes decisivos por jogo, então ele consegue acertar mais de um passe por partida, um passe para finalização. Ele finaliza mais de uma vez, mais de uma finalização certa por jogo, ele também consegue ter. Ele tem 2,3 dribles certos por jogo também. Conseguiu marcar um gol no clássico, tem uma assistência que foi um pouco sem querer na Carabao Cup, mas contou como assistência. Acho que ele vem desempenhar, acho que assim, quando ele é acionado dentro da partida, ele consegue desempenhar, fazer um bom jogo, consegue seja finalizar ou passar a bola com qualidade, ele está conseguindo desempenhar um bom futebol dentro de campo. E agora, já indo então para a parte final desse primeiro programa do Watford Brasil, vamos para os últimos retrospectos, né, de Derby e Watford, o confronto dessa sexta-feira. Ao longo da história foram 42 jogos, com 17 vitórias do nosso adversário, 12 vitórias do Watford e além de 3 empates. Então, dessas 3 opções aí do Watford, o Watford está atrás, né, tanto no empate como de vitórias, né, e nos jogando na casa do Derby, são 20 jogos, 10 vitórias do Derby, 6 empates e 4 vitórias do Watford. E os últimos 5 confrontos entre essas equipes já não acontecem há bastante tempo, cerca de 5 anos. O último foi no dia 3 de abril de 2015, Derby 2, Watford 2. Né? No dia 21 de janeiro de 2014, Watford 1, Derby 2, no Vicarage Road. No dia 26 de abril de 2014, Derby 4, Watford 2. E no dia 19 de outubro de 2013, quase aí completando 7 anos, Watford 2, Derby 3. E a última vitória do Watford sobre o Derby aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2013, Watford 2, Derby 1, aquele time que foi para playoff, tirou o Leicester com aquele gol magnífico do Deeney e acabou não subindo para o Crystal Palace, né? Se não me engano foi o Crystal Palace que o Watford acabou perdendo na final. E daquele time, o Chalobah entrou naquele jogo, esteve presente nesse jogo, na última vitória do Watford sobre Derby. Ele estando ou não em campo, a gente espera que o Watford consiga esse mesmo resultado no dia 23 de fevereiro de 2013. Acho que agora cada um poderia deixar o seu palpite para o jogo. A gente falou lá no comecinho, né, mas tudo que a gente discutiu, acho que vale a pena a gente deixar um palpite já para fazer esse encerramento do primeiro programa. Guilherme, o que você deixa de palpite para esse jogo? Como eu falei no início, o palpite para esse jogo é de uma vitória do Watford por 2-1. Acho que esse tempo que a gente teve dá para acertar algumas coisas. A gente pode ter o Capu e o Hughes de volta. Acho que tem tudo para ter. Eu acho que eu espero um Watford melhor dentro de campo. Então, eu conto com a vitória do Watford. Vitor, seu palpite?
2-0 pro Watford. Tomara que a gente possa mudar esse retrospecto contra o Derby. Eu vou de palpite, eu vou igual o tal Watford na Championship, 1-0, aquele jogo sofrido, gol chorado, 1-0, 3 pontos, né, que ajudaria bastante a gente para ficar ali na ponta. Então, galera, esse foi o primeiro programa, a gente está muito feliz de estar podendo apresentar ele aqui. Esse foi o primeiro programa do Watford Brasil aqui no YouTube. A gente se despede pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, aperte lá no sininho para ver todas as atualizações aqui do nosso canal e vá lá no Instagram, @WatfordFCBra e no Twitter, Watford Brasil. Siga a gente, porque fique por dentro de tudo que o Watford que a gente faz de trabalho aí pode proporcionar. Então a gente tem material muito bacana lá. Abraço, galera. Valeu, Guilherme. Valeu, Vitor. Estamos aí. Valeu. Fechou. Valeu, galera.